Hello, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. Obrigado por acompanhar o blog. Hoje nós vamos falar sobre SAS, o pré-processador SAS. Eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como instalar o SAS, como criar variáveis e manipular as variáveis. A gente vai falar sobre mixins, que são nada mais nada menos do que funções. A manipulação de cores, a gente vai ver isso também. Cálculos, a gente vai ver como fazer a reutilização de código no SAS sem ter que ficar copiando tudo de novo e sem ter que ficar agrupando as classes. A gente vai falar também sobre o import, assim como no CSS, você pode ter vários arquivos SCSS externos linkados no seu arquivo style.scss, por exemplo. Você pode montar vários componentes e juntar num arquivo só. A gente vai ver isso também. É muito bom fazer isso. E, além disso tudo, a gente também vai falar sobre as 4 formas de você fazer o build do arquivo SCSS, né? Como você vai exportar ele para o formato CSS. Beleza? Então, fica aí, a gente já volta e é isso. Bye! Bom, galera, primeiramente eu queria falar para vocês qual que é o significado do termo SAS, da palavra SAS. Na verdade não é bem assim que se fala, mas eu esqueci a palavra certa. Mas enfim, SAS não é produto como serviço, ok? Não é isso a tradução certa. Eu não vou falar, não vou pronunciar porque eu vou falar errado. Mas é isso que vocês estão lendo aí, tá? Esse é o real significado da abreviação SAS, ok? Além disso, SAS é uma metalinguagem em cima do CSS que é usada para descrever o estilo de um documento de forma limpa e estruturalmente mais poderosa que o próprio CSS. SAS tanto fornece uma sintaxe mais simples, mais elegante, como implementa vários recursos que são úteis para a criação de folhas de estilos gerenciáveis, ok? Então, SAS é um pré-processador que deixa o teu CSS muito mais rico, muito mais bonito e muito mais fácil de criar, desenvolver e manter, né? Fazer as valiosas manutenções. Beleza? Essas aqui são algumas features que eu tirei do próprio site. Se você não sabe, se você não conhece ainda, o site oficial do SAS é sas-lang.com, ok? Eu vou falar vários links aqui no vídeo, mas você não precisa dar pause para ir lá digitar para não perder, tá? Vai estar tudo aqui debaixo do vídeo, né? Na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Clica aí no ler mais, você vê tudo bonitinho, explicadinho. Se você estiver assistindo esse vídeo a partir do blog, não se preocupa, porque aqui no post também vai ter os links, tudo bonitinho, beleza? Continuando. O SAS é totalmente compatível com CSS3, CSS2, CSS1, tá? Lembrando que CSS3, CSS2, CSS1 não são linguagens de estilos diferentes, ok? Não é igual ao Internet Explorer que muda tudo, não é. São apenas novas features que são lançadas, ok? Basicamente você usa o CSS1 e o 2 para tudo, ok? O CSS3 na verdade são os animations, aquele lance de keyframes e tal, enfim. Ok? Deu para entender mais ou menos a teoria do CSS? Ok, além disso, ele tem extensões para linguagens, como por exemplo variáveis e funções. Isso é muito legal para você criar muitas funções úteis para manipulação de cores e outros valores. Sim, você pode manipular a cor de uma imagem, por exemplo. Você pode manipular a cor de uma cor mesmo. Por exemplo, você quer deixar uma cor 20% mais clara, ou você quer deixar uma cor 30% mais escura. Você não precisa ir lá no Photoshop e fazer lá os bagulho lá para você ver qual vai ser o código hexadecimal desses dois valores, ok? O próprio SAS já te faz isso com uma linha só de comando. Olha que legal, é lindo, é supimpa.
produção bem formatada e customizável. Isso vai ser melhor de eu explicar em alguns slides mais à frente, ok? E por fim, integração com o Firebug. Bem, eu realmente não entendi o que o SAS quis dizer com isso. Continuando. Aqui é um exemplo bem legal para vocês entenderem o que ele quis dizer aqui, ó, produção bem formatada e customizável. Note que a propriedade color está dentro do P, ok? E o span também está dentro do P. Olha que legal isso. Eu não tive que declarar tudo de novo. Main span ou main p span. Eu escrevi dentro, escrevi junto com as propriedades. Isso é muito bacana. Isso agiliza muito o trabalho. Porém, sobretudo, relembrando que isso pode atrapalhar você também, ok? Então, preste muita atenção para você não fazer aqueles códigos muito extensos. Lembrando que o menos é mais. Quanto menos elementos você for aninhando, é melhor. Ok, continuando. Note também que aqui eu criei uma variável, ó, cor vermelho, e defini a cor vermelha. Ok? Na primeira linha aqui do color, ó, eu deixei a cor vermelho 20% mais clara. E o span, eu deixei ele 40% mais escuro. Olha que legal. Entendeu? Aqui já tem alguns exemplos do slide anterior. Ok? Agora a gente vai ver rapidamente como que é isso compilado. Então ficaria assim. A cor vermelha 20% mais clara. Note que o span ele se autoescreveu, ó, main p span, porque ele está alinhado, ó. E o background color ele já escreveu 40% mais escuro. Viu como é fácil? Com pouca coisa, com poucas linhas, você muda muita coisa. Você faz muitas coisas, é muito legal. Talvez até pra gente usar o slogan do jQuery aqui. Write less, do more. Faça mais, escreva menos. Deu pra entender, galera? Tá? Eu tô falando muito rápido, acho que eu tô, né? Vou dar uma diminuída, então. Mas enfim, se você tiver dúvida, anota aí. Me envia por e-mail, que eu respondo pra você sem problemas. Continuando. Para você usar o SAS, você tem que ter o Ruby instalado, ok? Se você não tiver, é muito simples. Eu recomendo você acessar o site do SAS, ok? E clicar aqui na aba Install, ok? Indiferente se você for usuário de Linux, Windows ou Mac, você tem de ter o Ruby instalado, ok? E a única coisa que vai mudar vai ser a forma de você instalar o SAS, ok? Se você for usuário de Windows, você vai usar o seu CMD e vai pôr esse código aqui. E se você for usuário Linux, você vai pôr esse código aqui, ok? Basicamente é isso. Tá bem explicadinho aqui, depois você dá uma lida com calma. Não é nem um bicho de sete cabeças, ok? Eu achava que para usar SAS eu tinha de saber sobre Ruby. Não. Você apenas vai instalar o Ruby na sua máquina. O que você mais realmente vai fazer é mexer via comando, linha de comando, que a gente vai ver isso mais pra frente também. E é com uma linha. Você vai digitar uma linha no CMD e ele vai começar a fazer tudo para você, ok? Se você não quiser usar o CMD, se você for algum usuário leigo ou medroso, você pode também usar essas interfaces, ok? Algumas são pagas e outras não. Eu experimentei já o Scout, eu não gostei. Eu não gostei do Scout porque ele é muito lento. Ele é feito em aquela tecnologia da Adobe Air, acho que é isso. Enfim, ele é muito lento para carregar os arquivos, para ele se carregar. Eu não gostei, talvez seja alguma coisa da minha máquina, não sei. Mas eu não gostei dele, ok? Recomendo que você teste, tá? É muito legal você testar e para você ter as suas próprias opiniões. Aqui é a forma de você instalar o SAS via Windows, ok? Você vai abrir o teu CMD, vai escrever gen install SAS, apertar o Enter, ele vai demorar um pouquinho, vai instalar tudo bonitinho e aí você dá uma reiniciada no teu CMD e já vai poder começar a compilar os seus projetos. Eu acho legal que vocês façam isso. Após vocês instalarem o SAS e tal, dá uma lida no help. Só escreve SAS, if help e aperta o Enter, que ele vai te mostrar isso. Basicamente, você vai usar só a opção Watch. Ele vai pegar o teu arquivo, que você vai especificar isso, que a gente vai ver mais pra frente também. Ele vai ficar lendo esse arquivo constantemente, praticamente a cada segundo. E a cada vez que você fizer o Ctrl S no teu arquivo SAS,
ele já vai compilar ele. Ou seja, quando você for fazer um projeto em SAS, se você for usar o CMD, você sempre vai ter que deixar ele aberto. Além disso, você vai usar também o style, ok? O style, ele está abaixo de check, se você ainda não achou. O style, ele vai definir qual formato você quer do teu arquivo CSS, tá? A gente vai ver isso com mais calma também na frente. Como assim o formato do seu CSS? Você pode criar teu CSS já compactado, tá? Minificado no caso, ou se você quiser, você pode deixar ele de aberto. E além disso também, você vai usar o no cache. Por quê? Porque quando você está criando o teu projeto e você não define que você não quer que ele faça o cache, na hora que ele compila, o browser, mesmo que você atualize ele demora um pouco para se atualizar. Isso é muito chato. Então, sempre quando você for compilar um projeto, quando você for desenvolver o projeto em SAS, sempre especifique essa opção. Enfim, é isso. Continuando, então assim é que vai ficar a tua linha de processamento no seu CMD. Então sempre você vai chamar o SAS. O options é o que eu te falei do watch, tá? Voltando. Além do watch, você pode usar o update ou trace, tá? O trace, ele pega os teus arquivos e lê apenas. Ele só vai ler os arquivos que tem na pasta. Ele não vai atualizar. E o update, ele vai fazer igual o watch, mas eu acho que de tempo em tempo, uma coisa assim, tá? Enfim, então, ó, SAS, aí o options, que no caso é o watch, tá? Enfim, watch. O input e o output é o seguinte. O input é onde você vai especificar o teu arquivo SCSS ou o teu arquivo SAS, tá? Por que eu falei esses dois tipos de arquivo? Porque você pode usar esses dois tipos de arquivos, tá? A diferença de um para o outro é a forma como você vai escrever o código, ok? E o output é o caminho, ou pasta, ou arquivo que ele vai gerar o arquivo CSS, beleza? E os complementary é o lance que eu te comentei agora, que é, por exemplo, você não quer usar o cache. Então, você vai definir aqui, ok? Bom, o input e output, ó, você pode fazer da seguinte forma. Ou você pode definir, como eu fiz aqui, que é um arquivo específico, ok? Você vai definir, por exemplo, style.scss, nunca se esqueça, style.css. Então, ele vai pegar o arquivo style.css e vai compilar no formato style.css, ok? Você pode definir dessa forma, lembrando que, uma observação, a saída dele não precisa especificamente ter o mesmo nome do arquivo dele, ok? Por exemplo, você tem um arquivo style.scss, você vai compilar ele com o arquivo home.css, tá? Isso é você que vai definir, não é o sistema, tá? Então fica à vontade. Bem, além disso, você também pode definir o seguinte, a pasta, tá? Eu quero pegar tudo que está na pasta SCSS e compilar tudo para a pasta CSS, tá? Qual a diferença? Se você definir apenas um arquivo, por exemplo, como citei, style.scss, todos os outros arquivos SCSS que você mexer, ele não vai se compilar, ok? Então talvez isso possa ser ruim para você, talvez. Essas aqui então são as formas de compilar, tá? Aqui se você definir o style, quer ver, ó, rapidão. Nesse exemplo aqui eu defini o style e esses 3 asteriscos são para definir se eu quero nested, compact, compressed e expanded, ok? Você só pode definir um valor, ok? A gente vai ver agora um por um, os 4 itens, um por um. Então o primeiro é o nested. Eu coloquei em vermelho aqui porque eu não recomendo que você faça isso, tá? Por que não é legal? Porque primeiro que vai ficar grande, vai ficar pesado. Vamos falar em arquitetura, então vamos deixar ele já minificado. O compact também eu não recomendo. Na verdade, eu recomendo nenhum, exceto o compressed, ok? O compact ele fica tudo numa linha só, essa é a única diferença. O compressed é isso, ele fica tudo numa linha só, tudo bonitinho, sem comentários. E o expanded, ele é na verdade igual ao nested. A única diferença é que a chave que fecha fica numa outra linha, não fica junto da última propriedade.
Vocês notaram isso? Ó, tá vendo? O nested, a chave fecha junto da última propriedade. E o expanded não. Só isso que muda de um para o outro, ok? Então aqui é o fim da minha apresentação, tá? E a gente vai ver agora mais na prática, beleza? A gente falou mais da instalação, né? Então isso a gente não vai voltar a falar agora. A gente falou bem por cima sobre as variáveis, sobre os mixins, sobre manipulação de cores, sobre a forma de buildar, né? de compilar, tá? Agora a gente vai ter uma ênfase melhor. Basicamente é isso. Aqui são a forma como você cria as variáveis, ok? Você sempre vai ter que definir esse S-cifrão, sempre, senão vai dar erro. Você pode usar ifs ou underlines, tá? Como você pode fazer também assim, como fala? Small case, né? Não lembro como fala. Mas enfim, com letra maiúscula. Eu acho legal fazer com o padrão do CSS, ok? Bernard de Luna que o diga, ele também acha isso muito legal. Aproveitando, Bernard, se você algum dia ver esse vídeo, cara, eu sou muito agradecido a você, porque você me deu muitas ideias. Muito obrigado por você existir. Ok, cheguei a puxar saco. A partir do momento que você criou a variável e colocou os 2 pontos, você pode pôr qualquer valor, tá? Ele pode ser tanto hexadecimal como um texto também. Enfim, é uma variável, como se fosse uma programação. Ok? Eu criei aqui um arquivo só com as variáveis e os mixins, tá? Já vou falar sobre isso. Vou só explicar melhor sobre isso. Nos meus projetos eu realmente eu uso um arquivo separado só para as variáveis e eu linko esse arquivo em todos os outros arquivos que eu uso, tá? Por que fazer isso? Fazer assim fica muito mais organizado, você sabe onde você vai encontrar todas as suas variáveis. Você não vai ter que ficar acessando arquivo por arquivo para poder mexer, tá? Isso não tem, como posso dizer, nenhum problema nos outros arquivos que não vão usar essa variável, tá? Ele não vai ter erro. Não é porque você definiu uma variável que você realmente tem que usar essa variável em todos os arquivos. Não, SAS não é assim. Graças a Deus. Ok? Mixins, né? Vamos falar sobre os mixins agora. Mixins são funções, ok? Então você define mixin, né? @mixin, sempre tem que começar assim. E você define o nome da sua função, o nome do seu mixin. E se ele vai ter, vai receber algum valor ou não, tá? Eu fiz 2 exemplos da mesma coisa, que no caso foi a gente fazer o border radius. Você tanto pode usar o border radius, né? Bom, vamos assim citar, passando sempre um valor, tá? Ou você pode fazer da forma como eu fiz. Eu criei uma variável com um valor. E as outras 3 variáveis têm o valor por padrão da primeira. Ou seja, se no meu arquivo scss eu apenas chamar a função border radius e definir nenhum valor, ele por padrão vai ter esse valor. Tá? Então ficaria assim, ó. Então no meu arquivo style.css eu chamei o arquivo, ó, fiz um import, a gente já vai falar sobre isso. Eu fiz o import do meu arquivo variáveis, peguei a header e defini que a header vai ter o border radius. Nesse caso, quando ele compilar o arquivo, o meu border radius vai ser equivalente a 3 pixels, porque eu defini valor nenhum. Mas aqui ele está definido. Deu para entender? Mas enfim, mixing é uma função, cara. Então se você quiser fazer alguma coisa que seja repetitivo, por exemplo, você quer fazer um mixing de uma função para fonte, né? Você sempre vai usar a mesma fonte para o H1, para o H2, por exemplo, né? No caso você ia definir aqui a fonte, cadê? A fonte family, tal, e a fonte size, tá? Por exemplo. E aí toda vez que você chamar essa função, por exemplo, minha fonte, ele ia escrever isso aqui no teu arquivo CSS, tá? Basicamente é isso. Ok, nós falamos sobre style, sobre variáveis, sobre mixins. Vamos falar agora sobre manipulação de cores. Eu realmente acho isso aqui muito interessante. Por quê? Aqui é um arquivo de CSS, de SCSS, tá? Que eu uso no meu trabalho, tá?
que é para formulário isso aqui, no caso é os buttons, tá? Eu tenho aqui os tamanhos, aqui bonitinho, e as cores, né, os tipos dele. Ok, cada um tem sua cor diferente, ou seja, o options ele tem a sua cor, o confirm tem a sua própria cor, e o cancel tem a sua própria cor. Tá? Eu tenho a versão gradiente de cada um deles também, ok? E bem, para eu manipular essas cores, seria muito complicado se eu tivesse que ir no Photoshop e criar, toda vez que eu fosse mudar de cor, criar as versões mais clara e mais escura para cada um. Isso seria muita mão de obra, tá? Com o SAS você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Vamos pegar o exemplo do BTN Option. O background dele vai ser a cor Options, a variável cor Options. Qual é a cor Options? Não sei, diferente. Pode ser branco, pode ser azul, pode ser laranja, amarelo, verde, enfim, a cor que quiser, porque é uma variável isso, ó. Aqui no caso é essa cor, que eu não tenho noção de qual seja, tá? Ok, quando eu fizer o hover, qualquer forma, seja lá como você fala, eu quero que o background dele fique 5% mais claro. Então, se eu fosse fazer na forma unha, né, vamos assim dizer, no CSS puro, eu ia ter que pegar essa cor, ir lá no Photoshop, fazer a montagem, deixar ele 5% de branco para saber a cor. Olha que bagunça. Não precisa. Na hora que eu compilar esse arquivo, ele vai ficar já da cor final. Quando eu tiver com o botão ativado, eu quero que ele fique, ó, 10% mais escuro. E a fonte, eu quero que ela fique 20% mais escura. Show, né? E eu posso fazer isso com qualquer coisa, ó. Lembra que eu comentei que eu fiz o gradiente? Também dá pra fazer, ó. Então eu vou pegar o gradiente. A primeira cor vai ser 15%, né? A cor do top vai ser 15% mais clara. E a cor do bottom vai ser 5% mais escura. Quando eu passar o mouse, vai ficar uma cor sólida, 5% mais clara. E quando eu fizer o Active, quando eu tiver com o botão clicado, vai ficar 10% mais escura, com texto 20% mais escuro. Show, né? Você pode tanto definir a variável aqui, como realmente a cor em si. Vamos agora falar sobre cálculos. Cálculos é algo muito legal, porque eu posso fazer cálculos diversos. Quer ver? Vamos pegar o exemplo do SAS. Então, ó, eu tenho um container com tamanho de 100%. Eu tenho esse elemento e ele tem esse tamanho. Ou seja, é 600 dividido por 960 vezes 100%. Show de bola, né? Complicado. Na hora que eu compilar ele, olha o tamanho. Ele já sai em porcentagem. Além disso, você pode fazer vários formatos. Ok? Você pode fazer vários formatos. Você pode usar, por exemplo, parênteses. Ok? Por exemplo, eu quero que meu widget tenha 20 pixels. Por exemplo, 20 pixels. Eu poderia fazer assim, ó. 100 dividido por 5. Então, aqui no caso, 100 dividido por 5 é igual a 20 pixels. Ok? Perdão. Nunca se esqueça. Tá? Ok. Ele vai compilar e vai ficar igual a 20 pixels. Sem problema. Mas se você quiser fazer isso aqui, ó, eu também posso separar. Eu quero primeiro que ele calcule isso e depois ele faça isso. Ou seja, quando eu compilar o arquivo, ele vai ficar com o tamanho de 40. Deu para entender? Eu vou mostrar para vocês como é que compila. Bem, aqui eu defini o meu endereço da minha pasta, ok? E vou fazer isso, ó. Chamando o SAS watch, que é para ele sempre pegar o arquivo e ficar lendo, e toda vez que eu fizer um save, ele já compila. Vou definir a pasta, e eu não quero o cache, tá? Eu não vou definir aqui o formato que eu quero do meu CSS, que é para ficar melhor para vocês verem. Por padrão, ele vai imprimir meu CSS no formato nested, tá? Aqui, ó. Então, criei. Ó, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai ler. Ok, agora ele já está lendo o arquivo. Então, ó, se eu fizer um Ctrl S, vou puxar, ele já compilou, ó. Mudança detectada em
overwrite, né? CSS barra style.css, ou seja, ele pega esse nome e já cria o arquivo, ok? Vamos lá na pasta. Ó, ele criou a pasta para mim, style. Então veja, no meu arquivo CSS, eu já fiz os imports de alguns arquivos. Lembrando que sobre o import, eu vou falar isso para vocês já, tá? E ele já copiou para mim, ó. Bonitinho. Ele pegou tudo que você escrever nos seus arquivos, ele já vai escrever aqui também. É muito bom isso. E tá aí, ó. Header, widget de 40px. Ok? Então, bem, nós já falamos sobre como instalar o Sass, já falamos sobre as variáveis, já falamos sobre os mixins, falamos sobre a manipulação de cores, agora sobre cálculos. Eu vou falar também um pouco sobre extend, ok? Extend é uma funcionalidade muito interessante. Em diversos arquivos, né, em diversos projetos teus, você com certeza vai usar propriedades que vai ser iguais para diversos elementos. Porém, esses elementos têm ligação nenhuma entre um e outro. Né? Por exemplo, tem um elemento na header, um elemento no section e outro no footer, por exemplo, com classes diferentes, com ligações totalmente diferentes, ok? Mas a formatação deles são semelhantes, tá? Para você não ter que copiar realmente toda essa formatação no teu código, duplicar o código, ou ter de pegar um elemento da header e escrever ele junto com o outro lá no teu código, você simplesmente escreve extend e põe o nome do elemento. Por exemplo, aqui ó, na class message, nós temos estas propriedades e no success nós temos esta propriedade apenas diferente. Então eu fiz um extend. Eu fiz um extend da class message. Ou seja, quando eu compilar o arquivo, ele vai ter estas propriedades e mais essa. Legal isso, né? E aí quando eu escrever, ele vai ficar assim, ó. É como se eu realmente estivesse escrito um ao lado do outro. É muito legal, muito. Então isso é o extend, tá? Não tem muito o que falar sobre ele, porque basicamente é isso. E agora vamos falar sobre o import. Ele já está acabando já. O import nada mais é do que você fazer a importação de vários outros arquivos no teu arquivo principal. Ou em diversos arquivos, claro. Por exemplo, aqui no meu style eu tenho esses 3 arquivos. Tá? Minhas variáveis, o meu grid. O import você pode fazer de 2 formas que na verdade são diferenças bobas. Ou você define ele assim, ou você define ele com a extensão. Só isso que muda. Ok? É igualzinho a forma de você importar um arquivo, um arquivo CSS no arquivo CSS. É a mesma coisa. Tá? Ah, mas eu posso importar um arquivo CSS no arquivo SCSS? Sim, você pode. Se você quiser escrever um arquivo totalmente SCSS e colocar ali junto um arquivo CSS, você pode. É correto? Não. Não é correto. É legal? Não, não é legal. Ok? É muito feio. Você vai ser xingado, tá? Você não vai ser bem visto no mercado. Ou seja, eu não recomendo que você faça isso. Ok? Na verdade, eu nem recomendo que você use um import no teu arquivo CSS. Isso não é legal. Beleza? E, para finalizar, como eu comentei com você, o mixing ele é uma função. E além do mixing, você pode usar o for também, olha que legal. Você pode usar for, você pode usar while, você pode usar if. Tá? É muito legal, cara. Dá uma fuçada. Que nem aqui, ó, eu fiz um for no meu grid. Tá? Lembrando que, aproveitando que você está assistindo esse vídeo, no meu GitHub, vou deixar o link aqui embaixo, tem esse meu grid já compartilhado lá. Ele está um pouco desatualizado, talvez. Né? Quando você for acessar o grid, dá uma visualizada na data desse vídeo e na data que ele foi atualizado lá no GitHub. Tá? Esse grid ele é muito legal porque ele é bem flexível. Como eu uso variáveis, como ele é em Sass, você pode definir quantas colunas você quer, definir o tamanho do gutter dele, do espaçamento entre cada coluna. Você pode definir o tamanho que você quer para ele. Você basicamente define só essas 3 variáveis, que o resto ele faz tudo para você. Tudo. E aí também eu montei para você um view, né? Como se fosse no Photoshop. Eu montei a
as grades. Daí para você visualizar, você adiciona esse seguinte código ao fim da página, do seu arquivo HTML lá, arquivo da estrutura HTML, seja ele ASP, PHP, sei lá, qualquer coisa. Você define isso aqui, né? Claro, lembrando que essa variável você não vai escrever assim, ok? Senão não vai funcionar. Mas isso aqui você troca pela quantidade que você definiu aqui. Então, se aqui são 12, aqui você vai por 12. E quando você der o tab, ele vai criar essa estrutura no seu HTML. E aí você vai enxergar lá no seu browser as colunas, beleza? Mas bem, eu usei o for, então eu fiz aqui, eu criei uma variável que ela começa no 1 e vai até a quantidade de colunas. E aí ele vai criar, dentro do for, ele vai criar a classe grid com o número do item, ó. Então, vai pegar aqui. Ele vai criar o widget, ele faz esse cálculo e vai ter essa propriedade. E eu fiz dois fors, ok? Você pode ter vários fors, pode ter vários ifs, você pode pôr vários elses, você pode pôr vários whiles. É realmente uma programação no CSS. Tudo bem? Então é isso. A gente encerra aqui a nossa aula sobre SAS. E é isso. Compartilha, lógico, tá? Compartilha com seus amigos no LinkedIn, com seus amigos no YouTube, com seus amigos do Facebook, com seus amigos do Twitter, com seus amigos do Foursquare, com seus amigos da rua, da sua vizinhança, da sua cidade, do seu planeta, do seu mundo, de tudo. Compartilha, ok? Me segue no Twitter, @paulonorato. Segue também, se você quiser, o Twitter do blog, que é @frontendp mudo, leigos, tá? Frontend pleigos. Se você quiser, curte a nossa página, tá? Frontend para leigos no Facebook. Se você quiser me adicionar, põe Paulo Norato, que você me acha. Que mais? Dá um like aqui no vídeo para ajudar também, por favor. E é isso, galera. Críticas, lógico, eu também aceito. Eu sei que sempre tem. Críticas, sugestões. E é isso. Elogios também é bom. Ok? Então eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!